Uma briga. Uma parte é uma briga jurídica e a outra parte é uma briga política que nós temos que saber o que está por detrás de todo esse processo. Usted habla de que trabajan como en una sinfonía, jueces, medios. ¿Quién es el director de esa sinfonía? Eu acho que a Globo até está fazendo uma novela. A Globo, veja, o processo está longe de acabar e a Globo já contratou um seriado para a Netflix sobre a Operação Lava Jato. Já tem até o artista que vai fazer o personagem do Lula. Chamaram alguns artistas para fazer o personagem do Moro, alguns artistas se recusaram a fazer. Mas eu acho que a Globo, ao fazer um seriado, uma série sobre a Operação Lava Jato, ela deve estar fazendo script. Ou seja, como é que vai ser o final? Quem vai ser o artista principal? Quem é o mocinho? Quem é o bandido? Ou seja, então ela deve estar escrevendo um roteiro. Como não chegou nada para mim ainda, eu acho que quem deve estar recebendo o roteiro deve ser o juiz, deve ser os procuradores, deve ser a Polícia Federal. A mim não chegou nada ainda de roteiro, sabe? Para saber como é que eu quero que termine esse negócio. Eu acredito muito na justiça, acredito muito na minha relação com a sociedade brasileira, acredito que a verdade vai prevalecer. Eu não me considero acima da lei, eu me considero um cidadão comum que, na medida que eu cometer um erro qualquer, eu tenho que ser julgado como qualquer ser humano no planeta Terra. O que eu não quero é que se cometa injustiça e que se conte mentira a respeito da minha vida pública. A usted lo acusan porque al ser el presidente lo hacen responsable de todo lo que haya ocurrido. ¿Han ocurrido por abajo suyo, en caso de ministros, de secretarios, hechos de corrupción? Bem, tem processos contra ministros já no meu governo que foram afastados, tem acusações agora, tem pessoas que são presas antes de serem julgadas, é preciso que haja um julgamento correto, que as pessoas tenham direito de defesa. Aqui no Brasil, no tempo da ditadura, a gente tinha habeas corpus, hoje, sabe, isso é quase que uma figura morta, porque eles têm criado dificuldade para fazer a concessão do habeas corpus e as pessoas ficam presas 1 ano e meio, sem ser julgado, presos, sabe, até aceitar fazer a delação que o Ministério Público quer que seja feita. Então, se você for preso na Operação Lava Jato, você vai ficar um bom tempo na cadeia. Se você não contar o que eles querem ouvir, você não sai. No meu caso, a imprensa tem denunciado, advogados têm falado que eles chegam a interrogar pessoas quase que exigindo que as pessoas citem o meu nome. Quase que exigindo que as pessoas citem o meu nome. Se não falar o nome do Lula, não vale a sua delação. Tem que falar o nome do Lula. Sabe? Então, é um processo que eu fico num misto, sabe, de muita raiva e num misto de ser irônico, porque o Brasil estava vivendo 30 anos de democracia com uma certa tranquilidade. É o mais longo período de democracia contínua no Brasil. E, de repente, nós estamos sendo vítima, sabe, de um processo judicial que tem como objetivo, assim, o objetivo definido é criminalizar o PT. Ora, e se há um processo de corrupção num governo, em qualquer país do mundo, primeiro, você afasta quem praticou a corrupção e você, sabe, essa pessoa vai para julgamento. Esse é o jeito civilizado de você tratar. Agora, o que acontece? Nesse caso agora, o Poder Judiciário junta algumas pessoas que praticaram corrupção para essas pessoas denunciarem outra. O que eu trabalho aqui, Roberto, é, primeiro, ter muita tranquilidade para ouvir as ofensas, para ouvir as mentiras, para ouvir as denúncias, ou seja, eu tenho dito para eles que eu duvido que tenha um empresário que diga, sabe, o Lula me pediu 5 pesos, ou eu ofereci para o Lula, duvido, porque eu nunca dei liberdade a eles para fazer isso. E isso faz parte da minha vida política. Entretanto, como eles construíram uma mentira e não sabem como sair dessa mentira, não sabem, eles entraram numa teia de aranha
que eles não sabem como sair. Eu só tenho, sabe, uma arma, é brigar politicamente com eles e tentar mostrar que quem está cometendo um crime são eles e não eu. ¿Se dieron cuenta de que si sacás la palabra Lula y ponés Cristina es exactamente lo mismo? Yo fui a entrevistar a Lula porque obviamente yo quiero entrevistar a un hombre como Lula, a un hombre que, considerado por los grandes líderes del mundo como el mejor presidente de su tiempo, un hombre de una solidez intelectual impresionante, de una humildad, de una grandeza, pero también quería que ustedes escucharan esto para que se den cuenta que no es una cuestión de Cristina, que no es una cuestión personal, que no es una cuestión contra algunos funcionarios, que es un ataque de la derecha contra todos los gobiernos progresistas de la región. Eso que le está pasando a Lula, le está pasando a Evo en Bolivia, le está pasando a Correa en Ecuador. Ese es el ataque de la derecha contra cualquier líder popular. Por eso te sonaba tan parecido lo que estaba diciendo Lula da Silva a lo que escuchás acá en la Argentina. Hay una serie de canallas que trabajan para el poder económico, periodistas, jueces y fiscales, que acosan a los tipos que ayudaron a los pobres. Vamos a ver esta segunda parte, en donde Lula habla sobre la posibilidad de que los gobiernos progresistas puedan salir de esa situación de acoso y volver a gobernar y volver a liberar de esta instancia tan pobre y tan indigna a la que han vuelto algunos de los pueblos de la América Latina. Escuchalo a Lula da Silva. Usted ha mostrado recién cierto optimismo con respecto al resultado final de todo este proceso. Sin embargo, cuando uno ve la situación actual, tanto aquí como en Argentina, la fortaleza de los medios, el empecinamiento de la justicia, el apoyo del poder económico, digo, ¿en qué se basa para ser optimista sobre el resultado final de todo esto? Roberto, é porque eu sou um otimista inveterado. Não há nada nesse mundo que me faça perder o otimismo. Eu acho que eu sei o que está acontecendo no Brasil, eu sei o desejo das pessoas que querem me prejudicar, eu sei que os meus advogados estão fazendo um extraordinário trabalho jurídico, mas nesse instante nós estamos numa disputa de opinião pública. Não é apenas uma disputa de um processo judicial comum. Não está prevalecendo os autos do processo. Não está prevalecendo as testemunhas. Eles já construíram um finale, o grande finale desse processo. É preciso criminalizar o Partido dos Trabalhadores. E é preciso criminalizar o Lula. A Dilma, nós já cuidamos dela. Nós já tiramos ela do governo. Agora é o Lula. Qual é o problema? É que o PT tem que compreender que tem a parte judicial, que os advogados cuidam, que o pessoal jurídico cuida, e tem a parte política, que é esclarecer à sociedade a quantidade de inverdades que a imprensa fala todo santo dia a respeito. Eu vou te dar de presente um estudo, sabe, feito aqui pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, chamado Manchetômetro, em que mostra que em 8 meses o Jornal Nacional, que é o jornal mais visto da televisão brasileira, fez 14 horas de manchetes negativas contra o Lula. E nenhuma positiva. Nenhuma. Durante 8 meses. Nós vamos agora avaliar os outros meios de comunicação. Não há uma matéria na primeira página de um jornal que não seja contra o Lula. Não há uma matéria na imprensa que não seja contra o Lula, e vale qualquer mentira. Vale qualquer mentira. Vale qualquer insinuação. Não tem limite. O respeito aos direitos humanos nesse país foi jogado no lixo em se tratando de imprensa brasileira. Qual é o problema que eles enfrentam? É que mesmo me atacando do jeito que eles me atacam,
quando eles fazem qualquer pesquisa de opinião pública para saber quem tem mais possibilidade de ganhar as eleições de 2018, aparece o Lula. E isso deve deixar eles mais ensandecidos ainda, porque se depois da política de destruição que eles estão fazendo não conseguem fazer, é porque tem algo superior à imprensa brasileira, que é a minha relação com a sociedade. Não é uma relação de um dia, não é uma relação de uma eleição, é uma relação de vida. Fazem 40 anos que eu tenho relação com esse povo, que eu viajo a esse país, que eu converso com o movimento social, que eu converso com estudante, com mulher, com homem, com pobre, com rico. Então eles terão muita dificuldade, muita. E uma coisa mais séria, Roberto, é que esse processo todo contra o PT não é por causa de um ato de corrupção de alguém, ou de 2 ou de 3 pessoas. Porque se acontecer um assalto, sabe, de alguém em Buenos Aires, você não vai fechar a cidade. Você vai prender quem fez o assalto. Ora, se tem alguém que cometeu um ilícito, esse alguém paga pelo preço do erro que cometeu. Mas você não pode condenar a instituição, o partido. Agora, qual é a bronca que eles têm? Qual é o ódio que está sendo disseminado? No fundo, é pelas coisas boas que nós fizemos nesse país. Nós fizemos nesse país a maior política de inclusão social que esse país já conheceu. Nunca as pessoas mais humildes, as pessoas de poder aquisitivo mais baixo, tiveram tanta participação, sabe, na economia brasileira como tiveram. Então foi possível gerar 22 milhões de empregos em 12 anos. Foi possível, sabe, quase que aumentar 10 vezes o dinheiro para a agricultura familiar. Foi possível colocar mais jovens na universidade em 12 anos do que eles colocaram no século passado. Foi possível aprovar uma lei da Petrobras, que eles estão desmontando agora, para garantir que o petróleo volta a ser do povo brasileiro. E que 75% do royalty do petróleo tem que ser para a educação, para a gente recuperar o atraso. Em 1918, a Argentina já estava fazendo a sua primeira reforma universitária. E o Brasil não tinha universidade ainda. A universidade primeira do Brasil foi de 1922. E nós colocamos em 12 anos quase 4 milhões de jovens para fazer a universidade. Jovens da periferia, jovens de escola pública, negros, índios, meninas e meninos pobres, que jamais sonharam em chegar à universidade. Então, essa ascensão social, sabe, os pobres querendo ir ao teatro, querendo ir ao cinema, querendo ir a restaurante, viajando de avião, indo para Bariloche, indo para Miami, tudo isso incomodava aqueles que já tinham status. Mas isso é histórico. Eu sei que na Argentina também, quando houve a política de ascensão, sabe, com o Perón, muita gente da classe média odiava quando os pobres argentinos começaram a frequentar as praças mais chiques de Buenos Aires. Então é um processo cultural que nós vamos ter que levar tempo. E isso causou um problema. Esse PT incomoda demais. Esse PT incomoda. Só para você ter ideia do significado do PT, Roberto, quando eu fui eleito em 2002, o PT tinha 11% de preferência na opinião pública nacional. Em 2002, dezembro de 2002, o PT tinha 11% de preferência. Quando eu entreguei a presidência para Dilma, o PT tinha 32% de preferência nacional. Agora que eles estão há 7 anos destruindo o PT, não, há 10 anos, porque começou em 2005, o PT tem 13% de simpatia na opinião pública. O dobro do segundo colocado. O dobro do segundo colocado. Então eu acho que eles resolveram de verdade que um país como o Brasil, com uma elite conservadora, não quer permitir a existência de um partido capaz de fazer a transformação social, sabe, que a gente fez. E eles sabem
que a volta do PT ao governo, nós vamos fazer muito mais, porque aprendemos a fazer. Já temos noção da nossa incapacidade de não ter feito mais. E, portanto, agora nós vamos fazer coisas que nós deixamos de fazer. E uma delas é a regulamentação dos meios de comunicação. A última regulamentação feita no Brasil foi em 1962. Você não tinha internet, você não tinha telefone celular, você não tinha nada. Era aquele telefone ainda de... Então nós precisamos adequar a regulamentação, sabe? Uma boa regulação ao século XXI. E eles não querem. Eles não querem. Eles dizem que a coisa que regulamentou, que mudou, é o controle remoto. O único controle que eles aceitam é o controle remoto. E nós queremos fazer uma regulação para moralizar. O cara não pode ter, sabe, vários canais de televisão, várias estações de rádios. Sabe, não é possível a mesma pessoa. Aqui no Brasil, 9 famílias. Num país de 204 milhões de habitantes, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Neste país desse tamanho, 9 famílias controlam os meios de comunicação. E nós vamos brigar para mudar isso. E vamos ter que conscientizar o povo. Se quiser mudar, não basta votar num bom presidente da República. É preciso votar em deputados e senadores comprometidos com a regulação. Porque quase todos que estão lá são donos de uma rádio, são donos de uma rede de retransmissão de televisão. E assim a gente não fará a regulação nunca. Então eu penso que os meios de comunicação, hoje é o grande partido do Brasil. O grande partido do Brasil hoje chama meios de comunicação. Eles não transmitem, sabe, fatos e informações. Eles, na verdade, sabe, dizem o que é para fazer. Amedronta as pessoas. Então eu fico imaginando assim, voltando ao caso do meu processo. Eu fico imaginando aqui, depois de tudo que os procuradores já falaram, depois de tudo, eu fico me perguntando como é que eles vão voltar atrás. Eles teriam coragem de pedir desculpas a mim na televisão? Aqui a gente não consegue nem um direito de resposta. É uma briga imensa para conseguir um direito de resposta. Então eu penso que o que acontece com os meios de comunicação aqui acontece na Argentina. A gente pensava que a Argentina tinha avançado muito quando a Cristina comprou a briga com o Clarim e os seus congêneres. E na verdade, sabe, foi uma vitória de pirro, porque o Clarim não obedeceu, sabe, não cumpriu a decisão e agora sabe, o principal partido contra a Cristina querendo condená-la. En el caso de Cristina, su partido perdió las elecciones. En el caso de Dilma fue un golpe. Ahora, fue un golpe en un momento en que la imagen del gobierno de Dilma era muy baja. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué los movimientos populares no pudieron sostener, solamente por los medios de comunicación, no pudieron sostener todo el apoyo popular? Roberto, você não pode afastar um presidente porque ele está, sabe... No, obviamente. Não pode deixar. Obviamente. Pero si hubiera tenido todo el apoyo, ¿podían haberla volteado? Eu penso, ao afastar a Dilma, sabe, essa teoria deveria fazer com que eles colocassem alguém que tivesse melhor do que a Dilma. E o Temer tinha menos do que a Dilma. Então, agora a verdade é o seguinte, é que nós cometemos erros. Nós cometemos erros. Ou seja, a companheira Dilma, depois da vitória, dia 26 de outubro de 2014, logo em seguida ela fez anúncios, sabe, de reforma, sabe, fiscal, que vinha contra tudo que ela falou na campanha. Então isso foi tido pelas pessoas que votaram conosco, sabe, como uma espécie de traição à campanha política. O movimento sindical ficou muito nervoso com o nosso governo. O movimento social, os estudantes ficaram muito nervosos com a reforma da Previdência, com um monte de coisa que ia ser mudado. E a Dilma perdeu muito em 4 meses. Ou seja, em março de 2015 a gente já tinha perdido muita popularidade, muita. E não conseguiu recuperar.
não conseguiu recuperar. Eu penso que nós temos culpa também. Não é apenas os adversários, ou seja... e depois eu acho que é muito difícil, Roberto. No Brasil nós temos hoje 28 partidos. É muito difícil você pensar em coalizão política com 28 partidos. Isso é muito bonito na Alemanha com 2 ou 3, nos Estados Unidos com 2, na França com 2 ou 3. Mas não dá para você fazer coalizão com 28 partidos. Sabe? Então aqui os partidos vão se dividindo, ou seja, então o mesmo partido de direita virou 10 partidos. Sabe? Os deputados vão criando partido para poder utilizar o fundo partidário. É um negócio de louco. E você não consegue fazer a reforma política porque os deputados eleitos não querem mudar o status quo. Então fica muito complicado. Muito, mas muito complicado. E eu penso que nós estamos até pensando em fazer um encontro de ex-presidentes para a gente discutir o seguinte: o que nós fizemos de errado no nosso período de governo? O que nós fizemos de errado? O que nós deixamos de fazer? Sabe, o que Cristina e Dilma deixaram de conversar? Sabe, o que a gente não fez que facilitou a vida dos nossos adversários? Eu, quando fui à Argentina, eu tinha uma expectativa que o Scioli ganhasse as eleições, né? Eu tinha uma expectativa e parecia que estava tudo encaminhado para ganhar e depois não deu certo. Ou seja, onde é que a gente errou? Aqui, na campanha da Dilma, foi uma campanha muito difícil, muito difícil. Nós só ganhamos as eleições porque o eleitor brasileiro, sobretudo o pessoal mais ligado à cultura, mais à juventude, mais um movimento social organizado, sabe, ficou com medo da direita ganhar as eleições. Então, mesmo com críticas ao nosso governo, essa gente, sabe, votou no PT e votou na Dilma. E depois essas pessoas se afastaram porque acharam que nós não cumprimos. Depois voltaram a apoiar a Dilma outra vez quando teve o golpe. Ou seja, então eu penso que nós precisamos recuperar. Nós governamos 12 anos muito bem Argentina, Brasil, Equador, Venezuela. O Evo Morales está sendo um sucesso, ou seja, é o mais longo presidente na história da Bolívia, ou seja, e está fazendo uma boa administração. E eu penso que nós precisamos agora nos preparar para que a gente possa recuperar nas próximas eleições, sabe, os governos progressistas para voltarem a governar a nossa querida América do Sul. Habla de un encuentro, se van a reunir Lula, Dilma, Cristina ahora el 9 de diciembre. Si ustedes se fijan, cuando uno le pregunta a Lula da Silva, bueno, pero ¿cómo va a salir de este encierro de los medios de comunicación, de los jueces, de los fiscales? Y él dice, con política, con el pueblo. Es decir, Lula, que llegó al 87% de imagen positiva y que después lo habían destruido, otra vez hoy está cortado primero cómodo como el candidato para ser presidente en 2018. Nosotros estuvimos el viernes ahí y Lula había ido a la justicia el lunes, el miércoles y el viernes. Está acosado constantemente. Los medios de comunicación utilizan desde las 8 de la mañana hasta las 10 de la noche constantemente para hablar de él. No hablan de Temer, igual que acá en Argentina. Hablan mal de Cristina y no hablan de Macri. Así es. Sin embargo, él va levantando. Por eso dice, vamos a volver. Y entonces le preguntamos, y ahora vas a ver la respuesta, bueno, pero ¿cómo se le gana a la derecha? ¿Cómo se le gana a estos tipos tan poderosos, que hoy tienen todo, que tienen el poder económico, en algunos casos el poder político, los jueces, los fiscales, los periodistas pagos? ¿Cómo se le gana? Y así responde Luis Ignacio Lula da Silva. ¿Cómo se le gana a la derecha ahora? Como vencemos da outra vez. Veja, a direita, ela, na Europa, em toda a crise europeia, é importante lembrar que a crise começou em 2007 e até hoje não encontraram uma solução para a crise. É importante lembrar que já foram investidos 14 trilhões de dólares para resolver o problema da crise e ainda não resolveram o problema da crise.
é importante lembrar que os Estados Unidos tinham uma dívida pública bruta de 64,5% e agora são 107% o aumento da dívida pública americana. A Alemanha aumentou a dívida pública, a Itália aumentou, o Japão é quase 200% do PIB, a dívida pública. Todos os países aumentaram, todos os países fizeram política de contenção, todos fizeram arroxo e não resolveu o problema da crise. Tá? Então, a direita, primeiro, ela não entende de fazer política social e ela acha que as pessoas pobres são problemas. Eu acho que as pessoas pobres passam a ser solução quando elas são incluídas no orçamento do país. Tá? E eu penso que essa política de corte que eles estão fazendo, de diminuir a educação, diminuir a saúde, diminuir o emprego, diminuir o salário mínimo, ou seja, é sinceramente um desastre que tem pouco tempo de duração. Tem muito pouco tempo de duração. E eu acho que agora nós temos que construir um outro programa. A partir do patamar que nós paramos, sabe, nós temos que construir um outro programa. Uma outra política econômica. Quer dizer, como é que nós vamos retomar o crescimento econômico de um país do tamanho do Brasil? A União não tem capacidade de arrecadação e de investimento. Ou aumenta imposto, ou acaba com toda a desoneração que nós fizemos de 2011 a 2014. Os estados estão quebrados, não tem dinheiro para fazer investimento. Os municípios estão quebrados, não tem dinheiro para fazer investimento. Os bancos privados não querem emprestar dinheiro porque estão ganhando, sabe, aplicando na especulação. Os bancos públicos não são mais bancos públicos, estão trabalhando como se fossem bancos privados. O Banco de Desenvolvimento não está fazendo investimento para a pequena e média empresa e para a indústria brasileira. Os empresários brasileiros não querem investir porque não têm confiança na política e no que está acontecendo. O capital externo não está vindo porque também não confia na política e porque também está todo mundo de olho em comprar ativos prontos e não fazer coisas novas. E eu penso que a gente tem condições de votar, é preciso renovar o nosso discurso, é preciso criar um novo programa que desperte sonhos e esperança na juventude, sabe? Nessa meninada que evoluiu, que estudou e que não tem um bom emprego. E se a gente souber fazer isso, a gente consegue reconquistar a vitória nesses países. Eu estou convencido disso. E o Brasil vai ter um teste em 2018. O Brasil vai ter um teste em 2018. Sabe? Eu sinceramente, estou convencido que a gente pode, por tudo que nós fizemos nesse país, por tudo que foi feito na Argentina, sabe? Obviamente que nós cometemos erros, certamente a Cristina cometeu erros, certamente o Kirchner cometeu, o Chaves cometeu, eu cometi, sabe? Tabaré cometeu, Pepe Mujica cometeu, todo mundo comete erros. Ou seja, agora a verdade é que o legado de conquistas sociais que nós deixamos nesses 14 anos são, na verdade, o maior momento da nossa história. Eu tive o prazer, Roberto, de conviver com o Kirchner e tive o prazer de conviver com o Chaves. Ou seja, a vontade que a gente tinha, o sonho que a gente tinha e a crença que a gente tinha de que era possível construir uma América do Sul altamente competitiva, uma América do Sul soberana, uma América do Sul que primeiro discutisse entre nós o que fazer por nós mesmos, ou seja, aonde é que nós vamos levar ao máximo a capacidade de trabalhar junto o Brasil e a Argentina. Sabe? Onde é que nós vamos levar? Nós chegamos a um patamar de balança comercial entre o Brasil e a Argentina de 40 bilhões. Uma coisa extraordinária. Eu sonhava, quando comecei a fazer a indústria naval aqui no Brasil, que nós deveríamos fazer parceria com a Argentina e levar uma parte da indústria naval para a Argentina. Nós discutimos tentar fazer com que a Argentina se associasse conosco na produção de avião. Era preciso pensar como um continente, porque não interessava o Brasil ser grande e rico, cheio de vizinhos pobres. Agora cada um de nós deve fazer reflexão,
Cristina está vindo ao Brasil dia 9, nós vamos ter uma conversa. Estamos tentando fazer uma reunião entre todos os ex-presidentes da República para a gente conversar um pouquinho o que fazer daqui para frente. Tentar descobrir novas lideranças em cada país, ou seja, nós também não podemos ficar os mesmos, ou seja, nós precisamos contribuir para trazer novas lideranças, sabe? Fazer florescer, sabe? Novas lideranças, dar chance a novas lideranças, sabe? Nós temos que tratar, sabe, os nossos governos daqui para frente com muita sabedoria, com muita democracia, sabe? Quanto mais quadros a gente criar, melhor. Quanto mais participação a sociedade tiver nas nossas decisões, sabe, é melhor. É um processo que a sociedade participa, ela ajuda, ela constrói. Porque quando ela ajuda você a construir a política, ela ajuda a defender a política. E o que nós estamos percebendo é que os atuais governantes, tanto na Argentina quanto aqui no Brasil, estão tratando de destruir todas as conquistas. Y quien va a perder es el povo pobre. A eso iba. ¿Qué similitudes ve entre el gobierno de Temer y de Macri? Yo no sé si usted debe saber, allá estamos perdiendo empleos, se están sumando pobres, estamos perdiendo derechos y hasta le diría, se está perdiendo la autoestima que se había recuperado en los últimos años. A diferença tem muita similaridade no projeto, na execução da política, no atendimento ao desejo, sabe, de subordinar a Argentina e o Brasil aos Estados Unidos. Sabe, nós voltamos àquele tempo em que ministros e presidentes acham que se for bonzinho com os Estados Unidos, vai vir dinheiro dos Estados Unidos para cá. Se for bonzinho com a Europa, vai vir dinheiro para cá. Eu tive o prazer de participar de negociação com Bush e com Obama, de participar de negociação com a União Europeia. Ninguém está preocupado em ajudar o Brasil, ninguém está preocupado em ajudar a Argentina. Eles estão preocupados em fazer comércio cada vez ganhando mais e nós ganhando menos. No caso da Argentina, tinha muita gente que criticava a posição do Kirchner e a posição da Cristina na questão do acordo com a União Europeia. E a União Europeia só queria fazer acordo sobre política industrial. Ou seja, e o que nós falávamos? Se a gente for aceitar o que vocês estão propondo para nós não iremos nunca mais recuperar a nossa política industrial. Nós vamos assinar uma sentença que seremos eternamente um país agrícola. Então, peraí, vocês querem benefícios, sabe? Industrial nós também queremos. Nós não queremos ser produtor de commodities só. Temos muito orgulho das nossas commodities, que tem muita tecnologia. Mas nós queremos também exportar produtos manufaturados. Nós também queremos que os ricos comprem nossos produtos. Eles nunca quiseram. Nunca quiseram. Então, eu penso que nós temos que olhar para nós. A similaridade, sabe, é essa. Ou seja, que nós estamos hoje, tanto no Brasil como na Argentina, a serviço de interesses da elite de cada país, onde prevalece o interesse do sistema financeiro. Agora, pelo que eu acompanho, ele está fazendo uma política, sabe, que vai prejudicar a parte mais necessitada da sociedade argentina. Sabe, a parte que precisa mais do Estado. Porque, na verdade, é que rico não precisa do Estado. Quem precisa do Estado são as pessoas mais humildes. São as pessoas que precisam do emprego, as pessoas que dependem de um salário mínimo, as pessoas que não têm casa para morar, as pessoas que não têm onde estudar e têm dificuldade de fazer universidade. Sabe? Então essas pessoas precisam do Estado, saúde pública. Sabe? O rico não, o rico pode qualquer coisa. Então eu acho que é para essa gente que a gente tem que governar. E eu penso que nesse aspecto o Macri e o Temer têm muita similaridad. Bueno, ¿viste lo que piensa de Mauricio Macri? Termina diciendo mucha similitud con Temer. Temer, bueno, vos sabés lo que es, un hombre acusado de 1000 casos de corrupción, pero sostenido por el poder económico. No sé si te suena. Digo, seguimos hablando con Lula, seguimos hablando de cómo van a volver, porque él dice que van a volver, y lo dice por el PT y lo dice
por el Frente para la Victoria en Argentina. ¿Cómo cambia con Trump y cómo se le complica a la derecha con Trump? Habrás visto que está hablando un enorme estadista, de una estatura como uno pocas veces vio, de una lucidez para el análisis del presente y para visualizar lo que viene en el futuro muy grande, de una enorme confianza, un temperamento fenomenal. Él se ve volviendo, se ve mejorando, se ve haciendo las cosas mejor. Un hombre que tiene 71 años y que superó al cáncer y que tuvo que pelear en 4 elecciones para llegar al poder. En un minuto vamos a ver la parte en que él opina cómo Trump va a terminar perjudicando a gobiernos como el de Macri y la asignación universal por hijo, el plan Argentina Sonríe, todas esas cosas que hoy se están desarmando, el plan Cunitas, todas esas cosas que hoy se están desarmando, no son detalles, son parte del todo. ¿Por qué Temer y Macri lo sacan? Si no sale mucha guita, hay una intención atrás. Ahí hay un juego muy fuerte que va a definir seguramente el futuro en tanto y en cuanto, no solo los más humildes, sino en general, porque los jubilados no son los más humildes. Todos en algún momento los jubilados llegamos a jubilados. En tanto y en cuanto, en algún momento, noten la diferencia. De eso estuvimos hablando en este destino de espejo entre Argentina y Brasil, en donde vos ves ese reportaje y te parece que están hablando de Argentina. De eso hablamos ahora con Lula, míralo. Hay algunos planes sociales que encararon en Argentina y aquí, como el arreglarse las dentaduras, Argentina Sonríe se llama allá, que fue tomado de aquí, planes que no son muy caros y que ayudan mucho a los humildes. Ya se hizo un plan Cunita, cunas para los niños, y se sacan, los gobiernos de derecha los sacan y son muy baratos. Y uno le llama la atención entonces si lo hacen por ajuste o si hay algún tema con el pobre de desprecio o de querer que no tengan los mismos que tiene la clase media. ¿Por qué hacen eso? Deixa eu te dizer uma coisa. A melhor política social, no que diz respeito a melhorar a renda do povo, é dinheiro. Ou emprego, ou você criar um programa de transferência de renda, como nós criamos aqui no Brasil, o Bolsa Família. Então esse é o papel do Estado. Sabe? E aí, quando você faz política pública, aqui no Brasil eu dizia, o Brasil é uma roda gigante. A Argentina é uma roda gigante. Sabe? Se você não fizer essa roda gigante girar, sabe? Girar, girar e girar, ou seja, você não vai ter desenvolvimento. Então, quem é que pode consumir? Qual é o poder de consumo hoje da sociedade argentina? Vai caindo o poder de consumo. Então, eu fico sempre naquela. Se o pobre não compra, se a sociedade não compra, sabe, a indústria não produz. O comércio não vende. O comércio não vendendo, não tem emprego. Não tem emprego, não tem salário. A indústria não produzindo, não tem emprego. Não tem emprego, não tem salário. E você vai acumulando prejuízos. A dívida pública vai crescendo, o PIB vai caindo. Eu tenho dito que não há uma experiência bem-sucedida na crise mundial com um ajuste fiscal feito. Em nenhum país do mundo. Então, o PIB está cada vez ficando, sabe, a dívida pública bruta está cada vez maior em relação ao PIB. Quanto mais corte você faz, mais aumenta a dívida e menos cresce o PIB. Então eu fico pensando se não era o caso dos governantes pensarem que o melhor jeito de diminuir a relação dívida pública-PIB é fazer o PIB crescer. Se o PIB crescer, vai diminuir a relação entre dívida pública bruta e PIB. Acontece que só cai. Só cai. E você não vê nenhuma medida de incentivo à produção. Você não vê nenhuma medida de incentivo ao consumo. Você não vê nenhum incentivo à política de inovação. Você não vê nada. É apenas os governantes dizendo todo santo dia: estamos em crise, precisamos cortar, estamos em crise, precisamos cortar, estamos em crise, precisamos cortar. Olha, assim não vai dar certo. E quando der certo, a miséria já chegou a tal nível
que você vai voltar 20 ou 30 anos atrás para começar a subir outra vez. Aqui em São Paulo, a gente não via mais crianças na rua limpando o carro, criança pedindo esmola. Aqui em São Paulo, a gente não via mais carro velho transitando nas ruas, sabe? E tem aumentado muito o número de pessoas pedindo esmola. Tem aumentado muito número de pessoas dormindo na rua. Por quê? Porque tem desemprego, porque tem redução da massa salarial, sabe? E aí a miséria está voltando, nós já estamos com mais de 12% de desempregados. Entre a juventude já estamos por volta de 26% de desempregados, sabe? O que é um absurdo. É um crime contra a sociedade brasileira você deixar chegar a esse nível de desemprego. E eu para mim, só tenho uma solução de curto prazo. É incluir, outra vez, os pobres no orçamento da União. E tentar discutir, sabe, que tipo de crédito para o consumo, que tipo de financiamento para a produção, sabe, e que tipo de consumo que a gente quer que as pessoas façam. Não tem milagre. Não dá para a gente ficar sonhando que a China vai vir aqui e vai colocar 100 bilhões de dólares. Não dá. Não dá para acreditar na política do meu amigo Chaves, que cada vez que tinha uma crise, vendia um pouco de petróleo do futuro para a China. Ou seja, não dá. Sabe, nós temos que pensar em desenvolvimento. Que tipo de infraestrutura vamos fazer, como fazer, sabe? Eu não posso falar as coisas que eu penso, porque senão vão dizer que eu quero ser candidato em 2018. Mas eu, sinceramente, eu te digo de coração, o Brasil não era para estar vivendo essa situação. Te digo de coração, não era. Não era. Eu acho que a crise, ela é uma oportunidade para você fazer o que você não tem coragem de fazer em tempo de normalidade. A crise, ela é um desafio para você ser desaforado. Então você tem que inovar. Você tem que pensar coisa nova. Você não pode fazer o mesmo receituário que foi feito em 1929, que foi feito em 1950, que foi feito na crise, sabe, da América do Sul, sabe, da crise da dívida externa, que está sendo feita agora. A mesma coisa, é sempre o mesmo receituário. É um economista que tem a tese, é outro economista que tem a tese. Isso não tem solução acadêmica. É solução política. Sabe? Porque se a academia resolvesse isso, a gente ia em Harvard, ia na melhor universidade da Argentina, na melhor brasileira, chamava todos os bons economistas, fazia uma sala de situação e estava resolvido o problema. O problema é eminentemente político. É saber para quem que você quer governar. Para saber o que é prioridade. E se for preciso endividar o país para sair da crise, vamos endividar. Vamos. Mas você tem que ter projeto. Não é possível que as pessoas não percebam que a crise da magnitude que está hoje não comporta covardia. Não comporta soluções acadêmicas. Comporta decisões políticas. E a decisão política é que não é necessário você levar o povo à miséria para você recuperar a economia. Não é necessário. Você só vai recuperar a economia se você tirar o povo da miséria. Eu acho que é possível melhorar. Agora é preciso coragem e determinação política, meu filho. Se for fazer reunião com os banqueiros, se for atender o dono de jornais, sabe, você não tem solução. É corte. Porque para essa gente, não importa que tenha pobre. Não importa. Para eles, pobre é um dado estatístico. Sabe? Eles não percebem que aquele dado estatístico é um ser humano que tem alma, que quer viver, que quer comer, que quer morar, que quer estudar. Sabe? Eles não pensam assim. Nós temos que pensar assim. E temos que criar as condições para que essas pessoas possam ter conquista de cidadania. E eu acho que nós não temos o direito de permitir o retrocesso. Não temos o direito de permitir o retrocesso.
Lula opinó sobre qué cosas hay que hacer para volver y la próxima vez hacerlo mejor. Y quiénes tienen que ser los jugadores. Y dentro de qué contexto mundial.